O assunto agora é gestação. Meu nome é Luana Flores, sou nutricionista funcional e hoje a gente vai saber tudo o que precisa para uma gestação saudável. Em termos alimentares, é claro, e a alimentação é primordial durante toda a gestação. Não existe essa coisa de comer por dois, porque a gente aumenta entre 300 a no máximo 1.000 calorias a mais durante toda a gestação. E não durante todo o período. Na metade ao final da gestação é onde a gente aumenta mais o nosso gasto calórico. Mas a gente não está falando aqui sobre gasto calórico somente, e sim sobre nutrientes, o que realmente a gente precisa para uma boa alimentação. E isso é vital, porque a formação do corpo do nosso filho é feita a partir de nutrientes. Cálcio para os ossos, cálcio, colágeno, elastina para os ossos, a pele também, micronutrientes e também a questão da elastina, do colágeno. Todos os nossos órgãos, que é feito a partir de proteínas e de carboidrato e gordura também. Sistema nervoso central, ou seja, todo o corpo do nenê efetivamente é feito a partir de nutrientes. Então não é um momento para a gente se largar na alimentação e comer só o que a gente quer ou poder comer a mais. Na verdade, é um grande momento de geração de health lifestyle e de uma alimentação muito saudável para melhor formação do nosso bebê. Sim, com certeza. O primeiro trimestre é o momento de formação de todas as estruturas. Até 12 semanas, todas as estruturas precisam estar feitas, montadas. Então, se faz aquele exame de translucência nucal para ver se todas as estruturas foram bem montadas. Se tem os dois olhos, boca, nariz, todos os dedos, formação das perninhas, tudo está formado até 12 semanas. Então, precisamos de uma alimentação bem saudável, rica em vitaminas, minerais, antioxidantes, proteínas o suficiente, carboidrato o suficiente, muito saudável e comedida, com bastante frutas, vegetais, até aí nada de novo. Mas a partir do segundo trimestre, começa a especialização dessas estruturas, que até 12 semanas se formam todas as estruturas, mas daí elas precisam se especializar, criar qualidade para funcionar bem. E isso é muito importante, é vital. A gente precisa de uma quantidade altíssima de complexo B, de magnésio, de ferro, que até 20 semanas a gente dobra a volemia, dobra a quantidade de sangue circulante dentro do nosso organismo durante uma gestação, para poder carrear todos os nutrientes e abastecer o nenê com tudo que ele precisa para uma boa formação celular e diferenciação, qualificação dessas células. Então, no segundo trimestre, a gente precisa mais desses nutrientes, complexo B, magnésio, ferro, que é muito importante. Mas não é só isso, a gente também precisa pensar na gestante, porque não falta nutriente no primeiro momento para o nenê, falta para a gestante. Porque a natureza é sábia e se estiver faltando ingestão de nutrientes via alimentar, o organismo vai tirar da própria mãe, da própria gestante, para abastecer o nenê. E daí se criam carências nutricionais para a gestante, que já está imunodeprimida. O nosso sistema de defesa fica mais baixo durante a gestação, para não atacar o próprio nenê, que seria um invasor, um corpo estranho dentro daquele outro corpo, do corpo da gestante. Então a gente fica com um sistema de defesa mais baixo, mais suscetível a pegar inflamações, infecções, bactérias, vírus. Então é muito importante que a gente tenha uma carga nutricional muito boa para nos defender no dia a dia da invasão desses outros agressores, já que o nosso sistema de defesa está mais baixo. Então não pode faltar nem para o nenê, obviamente, mas também não pode faltar para a mãe. Em função da carga hormonal, principalmente da progesterona, que é o hormônio mor da gestação, existe uma mudança de funcionamento cerebral. Os nossos neurotransmissores, substâncias cerebrais, ficam mais inconstantes, mudam de formação, de posicionamento. Então, essa gestante, ela já pode ter momentos de maior carência, ficar um pouco mais deprimida, às vezes mais nervosa,
diminui a questão cognitiva, a memorização, a passagem de informação de neurônio para neurônio também diminui de velocidade. Então, essa questão cognitiva é muito importante. Para isso, a gente também precisa de muitos nutrientes, principalmente ômega, com mais DHA, o próprio magnésio, a B12, B6, B3 e B9. Então, é muito importante que a gente tenha uma carga excelente de nutrientes que começa essa função no segundo trimestre, como eu estava falando antes. Mas não para por aí, as coisas vão evoluindo. O nível de reações químicas aumentam, porque no terceiro trimestre, daí o nenê tem que crescer e engordar para criar condições de nascer. E com isso, aumentam mais ainda as demandas nutricionais de macro e de micronutrientes. Na primeira metade do último trimestre, o nenê cresce de tamanho, as estruturas. Então, a gente precisa de bastante cálcio, ferro, mas precisa de muitos aminoácidos para a criação dos órgãos, tamanho dos órgãos, pele e tudo mais que se precisa para o crescimento. Então, a gente tem que ter macronutrientes em quantidade aumentada. É aí que precisa realmente comer mais. Tá? Mas principalmente mais proteínas de alto valor biológico, com as carnes, ovos, frango, peixes, os nuts, as oleaginosas, como a gente diz, também as leguminosas, as sementes, uma alimentação muito rica em aminoácidos e também em vitaminas e minerais. Isso é muito importante nessa fase, para que não seja tirado da mãe. Senão a mãe faz mais catabolismo proteico, perde mais massa muscular para pegar esses aminoácidos dela e transformar em formação para o nenê, de pele, de órgãos, de músculo também, obviamente, que o nenê tem para poder nascer. Mas não para por aí. Depois dessa fase, a gente tem num segundo momento do último trimestre, na última metade do último trimestre, do terceiro trimestre, a fase de engorde. Então, o nenê precisa de mais elementos gordurosos, gorduras de boa qualidade e também gorduras saturadas que fazem parte da formação das nossas membranas celulares, das nossas estruturas. O desenvolvimento do sistema nervoso central também se dá nessa segunda metade do último trimestre e a gente precisa de bastante proteína, mas de bastante estrutura gordurosa para o cérebro. Além de micronutrientes, continua valendo muito o complexo B, o magnésio e a gente tem outros minerais que são necessários para terminar as estruturas e organizar o metabolismo para que ele possa nascer. Aí entra como cobre e todos os outros mais, como magnésio, que já estava valendo, ferro, que também continua precisando em grande quantidade até o final da gestação. Mas aí, como precisa engordar e amadurecer o sistema nervoso central, além do ômega, que precisa em grande quantidade, principalmente com mais DHA, no último trimestre, vale lembrar que entram os alimentos gordurosos, como manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, os nuts, as oleaginosas, tudo o que tem gordura é muito válido na última metade, na segunda metade, na verdade, do último trimestre, para que a gente consiga a melhor expressão gênica desse nenê e não falte para a mãe. O zinco no final da gestação é muito importante para que a gestante não precise doar o seu zinco do folículo piloso e perder cabelo no final da gestação ou no começo do processo de amamentação. Então aí entra uma quantidade alta também de zinco para que a mãe e o nenê fiquem o mais saudável possível. E a vitamina D no final da gestação, na segunda metade da gestação, mas principalmente no último trimestre, é primordial. Tá? Para o desenvolvimento do sistema nervoso central, amadurecimento celular e a questão neural e cognitiva da mãe também. O ácido fólico não entra só no começo da gestação para a formação do tubo neural da criança, e sim para uma manutenção de um bom funcionamento cognitivo da gestante durante toda a gestação. Então, super importante também o metilfolato durante toda essa gestação.
Bom, vocês entenderam que cada parte da gestação tem prevalência de nutrientes diferentes, mas sempre uma alimentação muito saudável, muito completa, com muitos nutrientes. Sempre fazendo exames sanguíneos, a gente pode aferir o quanto essa gestante, esse neném, precisam de mais nutrientes para a gente ficar num estado ótimo, porque a gestação é um grande evento epigenético. Epigenético é o quanto a gente consegue manipular e moldar o DNA para melhor ou para pior. E quanto maior o estado nutricional da gestante, mais health lifestyle, uma alimentação correta, esse nenê vai nascer mais saudável e vai colher esses benefícios ao longo da vida no seu desenvolvimento, não só quando nenê, mas também quando adolescente e adulto saudável. Então é muito importante esse momento epigenético, que a gestante tenha uma ótima alimentação, muito micronutriente e macronutriente para toda essa geração de rotas metabólicas. Faça sempre exercício físico, preze por um sono de qualidade, tenha ferramentas de controle de estresse, porque esse nenê vai se beneficiar durante toda a vida desse momento epigenético super importante para a formação da base celular e metabólica dele. E isso é tudo que uma mãe sempre quer, o melhor para o seu filho, certo? Então, vamos sempre pensar no melhor para os nossos filhos, para a gente, e uma boa alimentação que faça parte de toda a nossa vida e toda a nossa história. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.